Queridos irmãos, a liturgia da palavra da igreja, nesta primeira segunda-feira da semana do Advento, primeira semana do Advento, nos convida a duas atitudes muito importantes ao longo de todo o período do Advento e de modo muito particular no início, que é a atitude de fé e de confiança na ação de Deus, de que Deus é capaz de nos curar, de nos tirar das nossas paralisias, dos nossos estar dormidos. Deus é capaz de nos renovar. E a segunda atitude que as leituras de hoje querem nos convidar é a atitude à humildade. Essa mescla de fé e humildade, de confiança e humildade, são atitudes importantes para começarmos bem o Advento. O Evangelho nos apresenta a passagem de um centurião que vai pedir a Jesus a cura do seu empregado. O centurião, no Império Romano, é um oficial responsável por uma guarda de 100 soldados. Não necessariamente eram romanos, muitas vezes eram suscitados de outros povos. Esse oficial romano vai até Jesus suplicar pela cura de um empregado seu, de um soldado seu. Claramente, então, é um homem que manifesta, em primeiro lugar, um grande sentido de solidariedade, de compaixão. Ele vai pedir a cura não para si, nem para seus familiares, mas para um empregado, para uma pessoa que para muitos talvez não importa, não conta. Então, isso seja uma primeira coisa muito bonita nesse centurião, o sentido de humildade, o sentido de solidariedade, de compaixão. E ele então dirige uma palavra a Jesus, que é uma palavra que expressa uma fé profunda, uma fé implícita. Ele diz a Jesus: Senhor, meu servo está deitado em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. Ele apenas apresenta a situação, crendo que Jesus pode fazer alguma coisa para curar esse homem. Então, em primeiro lugar, nós temos uma atitude de fé. Depois, a resposta de Jesus, ela em algumas versões é apresentada como dúvida, em outras como afirmação: eu irei curá-lo. Poderia ser uma pergunta, porque de fato esse homem é um pagão e, em princípio, Jesus entende que sua mensagem, sua missão é para curar os israelitas. A resposta do centurião à resposta de Jesus manifesta uma profunda humildade. Ele reconhece-se pecador, em primeiro lugar. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. De fato, os judeus não podiam entrar na casa de pecadores públicos. Portanto, expressa uma grande humildade desse homem. E por causa dessa confiança, dessa crença de que Jesus não poderia entrar na sua casa, ele então expressa confiança na palavra de Jesus apenas. Dize somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Então, depois desta palavra, ele expressa uma palavra que expressa uma fé ainda mais profunda. Ele vai dizer: também eu estou sujeito a uma autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens, e digo a este vai, vem, e ele vem. E digo a este vai, e ele vai. E ao meu servo faz isso, e ele faz. Ou seja, esse homem expressa não só a confiança de que Jesus pode curá-lo, mas mais do que isso, expressa uma confiança na identidade de Jesus, de que Jesus tem sobre si uma autoridade, a autoridade do Pai, e que ele, ao mesmo tempo, tem também autoridade sobre aquilo que é subalterno a ele, no caso, a doença. Ou seja, ele expressa não só confiança no poder de Jesus de curar, mas confiança na própria identidade de Jesus, de Filho de Deus. Então, essa leitura, esse Evangelho, depois continua, o restante do Evangelho é apenas uma expressão de uma ideia que vai aparecer continuamente ao longo do tempo do Advento, que é a ideia de que Jesus veio para os seus, mas os seus não o acolheram, como diz o prólogo do Evangelho de São João. Porque Jesus então vai dizer: em ninguém de Israel encontrei tamanha fé.
Muitos virão do nascente e do poente tomar lugar no festim com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os herdeiros serão lançados nas trevas lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus expressa claramente que aqueles que deveriam acolhê-lo, que eram os judeus, não o acolhem. E aqueles que são de fora, como é o caso desse centurião, expressa uma fé profunda em Jesus, de forma que aquele que por herança não merecia receber Jesus em sua casa, por outro lado, pela fé, o acolhe de uma forma muito mais profunda, na casa do seu coração. A primeira leitura, sempre ligada com o Evangelho, fala da salvação de um resto de Israel. Todas as leituras desse tempo do Advento são tomadas da época do exílio da Babilônia. No exílio da Babilônia, um resto apenas permanece fiel. E esse tema na Sagrada Escritura vai terminar no resto que é um só, o próprio Cristo. O resto é o Messias. Por isso o texto termina apresentando vários sinais das teofanias do Antigo Testamento, fumaça, fogo, nuvem, como sinais da manifestação de Deus, na plena esperança de que Deus voltaria a se manifestar plenamente, como acontecerá no Messias. Depois, o salmo que nós ouvimos hoje é o Salmo 121, 122, um salmo conhecido, que era um salmo de peregrinação a Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém ocupará um lugar muito importante no tempo do Advento. A palavra Jerusalém significa cidade da paz. É esta cidade que está esperando a vinda do príncipe da paz, daquele que vai restabelecer a paz em Israel. Por isso, mais à frente, o Salmo diz, pedi a paz para Jerusalém, que tuas tendas repousem, haja paz em teus muros e repouso em teus palácios. Então, queridos irmãos, como nós vimos na liturgia dessa segunda-feira da primeira semana do Advento, duas atitudes nos são propostas para começar bem esse tema: a fé e a humildade. A fé entendida como confiança em que Deus pode mudar-nos, pode tirar-nos das nossas paralisias, do nosso estar dormido, inerte, sem iniciativa, desanimado. A confiança na força da ação de Deus. E, por outro lado, a humildade de quem suplica a ação de Deus sobre a nossa vida. Perguntemo-nos então, nesse dia de hoje, em primeiro lugar, como eu estou no início desse tempo do Advento. Eu estou paralisado, inerte, como esse doente, como servo do centurião? Estou dormido, paralisado, inerte? Ou, a pergunta propriamente, como estou no início do Advento? Segunda, eu tenho plena confiança em que Deus pode me transformar, pode fazer algo novo em minha vida. Eu tenho uma atitude de fé e de confiança na ação de Deus. Eu confio que Deus pode fazer surgir em mim um broto, um ramo novo. Essa imagem muito presente no tempo do Advento. No tronco seco de Jessé nasce um pequeno broto, que é Jesus nosso Senhor. Essa dinâmica do pequeno que surge daquilo que está morrendo. Que Deus nos dê, nesta segunda-feira, o dom da fé, da confiança na ação de Deus e o dom da humildade. Assim seja.